Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Jonas, de Sociologia. Nós vamos refletir hoje sobre o tema da ética protestante e o espírito do capitalismo em Max Weber. Contudo, antes de nós refletirmos propriamente sobre a ética protestante na perspectiva de Weber, nós vamos nos aproximar de um contexto histórico que vai nos remeter aos contestadores da Igreja Católica do século XV, ou melhor dizendo, do século XIV ao século XV. Estamos falando especificamente de Martim Lutero e João Calvino. Lutero e Calvino são os dois primeiros e talvez grandes contestadores, grandes reformistas da Igreja Católica, ou melhor dizendo, da religião cristã, quando, numa perspectiva contrária ao catolicismo, fundam uma nova religião. Então, com Lutero, nós temos o luteranismo e com Calvino, o calvinismo. Vamos nos aproximar primeiramente das ideias de Lutero. Martim Lutero era um padre da Igreja Católica que nasceu em 1483 e morreu em 1546. Pois bem, ele estabelece uma crítica profunda à venda de indulgências pela Igreja Católica. Ele critica também as teses teológicas defendidas pelo catolicismo, teses que para ele só estavam presentes na Bíblia, que era o único texto aceito. Pois bem, o fato de Lutero criticar veementemente as indulgências católicas leva Lutero a propor e a impulsionar uma série de reformas que, segundo ele, são necessárias para novamente resgatar um cristianismo que a Igreja Católica já havia perdido. Não bastasse isso, o fato da Igreja Católica utilizar textos paralelos à própria Bíblia. Que textos são esses? São ofícios, textos clássicos dos padres da Igreja, ou seja, são tratados filosóficos, manuais ou teológicos, religiosos, manuais religiosos, leituras religiosas que, em certo sentido, seriam a expressão de uma vida com Deus a partir da perspectiva católica. Martim Lutero, afastando-se de todos esses textos, negando esses textos, tenta mostrar que a Bíblia é o único texto sagrado a ser seguido. Por quê? Porque os outros textos, eles são humanos, totalmente humanos. A Bíblia é o único texto revelado por Deus, dirá Martim Lutero. O que significa dizer que textos fora do texto sagrado, da Bíblia, são textos meramente humanos. São textos, dirá Lutero, que possuem tendências humanas e que, por vezes, desviam o homem do verdadeiro sentido das Sagradas Escrituras. Ou seja, a crítica às indulgências, à venda do céu e a Bíblia como o único texto sagrado vão fundamentar a reforma protestante luterana. Vamos ler juntos aqui? Indulgências. As indulgências faziam parte da disciplina da Igreja Católica e tratavam-se de uma penitência. Quando o fiel confessava seus pecados a um sacerdote pelo sacramento da confissão, ele recebia uma pena, geralmente orações ou obras de caridade. A indulgência era colocar como pena a doação de uma quantidade de dinheiro que seria destinada para obras assistenciais da igreja, como hospitais, orfanatos, casas de viúvas, etc. Importante salientar que a indulgência não apagaria o pecado,
apenas puniria o fiel pela desobediência à regra com intuito disciplinar. A venda de indulgência, na Alemanha da época, o território era uma série de condados e ducados reunidos no que se chamava Sacro Império Romano Germânico, que eram influenciados por diversos sacerdotes católicos. Os nobres começaram a articular com alguns sacerdotes corruptos a cobrança de dinheiro por meio da indulgência, como uma maneira de se fortalecerem politicamente. Portanto, o contexto alemão era de corrupção do clero católico, bastante manejado pela política local. Vamos considerar o fato de que Lutero vive na região da Alemanha e ele vivencia esta corrupção dentro da Igreja Católica, ou seja, a venda de indulgências, o que segundo Lutero, para Martim Lutero, torna-se uma grande prática contrária ao próprio cristianismo. O que Lutero faz, portanto? Lutero, no famoso ato de pregar as 95 teses na porta da catedral, ele, portanto, elabora teses que, segundo ele, denotam aquilo que deveria ser a verdadeira fé. Lutero, ele como um padre que fora excomungado, precisou viver por muito tempo escondido, porque passou a ser perseguido pela Igreja Católica, uma vez que se colocou contra os preceitos católicos. O fato é que esta cena, ou seja, de Lutero pregando as 95 teses na porta da catedral, tornam-se emblemáticas, porque é a representação de um grande reformista que, incomodado por vezes com o desvio da fé cristã, propõe uma reforma do cristianismo. Essa reforma cristã vai culminar necessariamente com o surgimento da religião luterana. Muito bem, o outro pensador que torna-se essencial nesse período é João Calvino, que forma a comunidade calvinista, a religião protestante calvinista. Então, Calvino nasceu em 1509 e morreu em 1564. Foi um reformista francês, precursor da série de dogmas que levariam seu nome, o calvinismo. Teólogo de formação, Calvino defendia princípios morais bastante rígidos. Por isso, os seguidores do calvinismo foram chamados de puritanos. Ou seja, o puritanismo calvinista é muito importante dentro do segmento religioso do calvinismo. Muito bem, a ética calvinista se relaciona com a interpretação de preceitos difundidos, sobretudo pelas escrituras sagradas do Velho e do Novo Testamento, bem como pelos escritos de Agostinho e Tomás de Aquino. Aqui nós temos uma diferença bem interessante para Lutero, que acredita que textos filosóficos clássicos e teológicos não serviriam como base da nova interpretação cristã, ao passo que João Calvino assume esses textos clássicos. Calvino se apropriou de elementos difundidos pelo luteranismo e propôs retomar as bases cristãs que julgava estarem perdidas pelas práticas deturpadas e mundanas de membros da Igreja Católica em sua época. Calvino considerava que aqueles que trabalhavam como operários de Deus expressavam uma vocação divina, o chamado de Deus. Sendo assim, deveriam se adaptar a um comportamento austero. Esse comportamento austero refletia-se na poupança e no trabalho duro. Esse tipo de prática, isto é, o trabalho como vocação, considerar-se um operário de Deus e, por fim, poupar aquilo que ganhava, vai ser algo fundamental, tornar-se-á algo fundamental para a reflexão de Max Weber sobre o enriquecimento de protestantes calvinistas
no século XX. Ou seja, a ética protestante, calvinista especificamente, ao pregar o trabalho como uma vocação, vai fazer com que os seus membros possam acumular os bens de tal modo que os bens acumuláveis, eles não têm a função de lucrar e nem fazer com que os indivíduos usufruam desse acúmulo, uma vez que, sendo muito rígida, a religião queria que os indivíduos fossem puritanos, isto é, cada vez mais puros, portanto, rígidos consigo mesmos. E utilizar desse dinheiro seria gozar das benesses mundanas e, portanto, cair em pecado. Ou seja, a religião calvinista será essencial para Max Weber compreender o espírito do capitalismo no século XX. Com isso, nós refletimos acerca de dois grandes pensadores reformistas, os maiores reformistas da religião e do pensamento cristão, propriamente, que é Lutero e João Calvino. Um abraço para vocês, até a próxima aula, pessoal.